Então, estamos de volta com mais conteúdo aqui na Arena do Conhecimento e nós chamamos para a próxima palestra o José Ferro, que tratará sobre o tema Design de Superfície para Painéis, da criação à aplicação. José Ferro é gerente de design da Interprint. Tem mais de 20 anos de experiência na indústria moveleira, com desenvolvimento de coleções, especificando padrões e acessórios, de acordo com o posicionamento mercadológico de cada marca. É especialista em vários segmentos da arquitetura comercial, como elaboração de layouts de lojas e projetos de interiores, com especificação de acabamentos e ambientação. A Interprint, a empresa onde atua José Ferro, é desenvolvedora de superfícies e fabricantes de painéis decorativos. Uma marca alemã com uma unidade aqui no Brasil, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. José Ferro, por favor, esteja à vontade, a arena é sua. O microfone e aqui o passador, para frente e para trás. Não precisa apontar para nenhum ponto, é Bluetooth. Muito bem-vindo. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, então. Primeiramente, agradecer ao convite da Móvel Sul, do Prêmio Salão Design, em poder estar aqui com vocês hoje, poder contribuir e dividir um pouco do conhecimento que nós temos da nossa área, do segmento de papéis melamínicos. Em particular, eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje, né? Estive no polo de Bento Gonçalves durante muitos anos e há um ano na Interprint em Curitiba, no Paraná. Nossa jornada aqui é falar um pouco desse universo do papel melamínico e explicar um pouco como funciona, né? Enquanto eu estava aqui na área de desenvolvimento, sempre foi algo que me instigou muito. Algo muito interessante, algo muito... e que não aparece para o grande público, né? Porque nossos clientes diretos são as empresas de placas. O que fazemos, então? Né? A Interprint hoje é uma das maiores empresas mundiais do segmento de papéis melamínicos, que é toda a parte de desenhos, de estampas, que nós vemos hoje em chapas de MDF, MDP e assim por diante. Então, aqui um exemplo, né? E não só para móveis, pisos, né? Pisos laminados também se aplicam esses desenhos, né? E não só madeira, então isso é interessante. Tudo que você possa imaginar de imagem, de materiais, é possível hoje de ser replicado. Desde pedras, tecidos, né, unicolores e assim por diante. Então, só para a gente ter uma ideia de quem não é do segmento, quem não conhece, né, do que estamos falando, né, dessa área. Então, quem somos? A Interprint hoje ela faz parte do grupo Toppan. Toppan é um grupo japonês com mais de 250 fábricas no mundo, né? São 52.500 colaboradores. São empresas de vários segmentos, embalagens e papéis com as mais diversas aplicações, no qual a Interprint faz parte, né? Hoje somos 9 fábricas no mundo, sendo uma delas aqui no Brasil, né? Em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Hoje, falando de Interprint, então, nós temos unidades, né? Na Alemanha, Brasil, China, Malásia, Polônia, Rússia com 2 unidades, Espanha e Estados Unidos. Então, é uma multinacional, né, com atuação em todos os continentes, onde nós temos a nossa sede, então, na Alemanha, aqui o nosso Design Center, onde nós temos os scanners de última geração, onde nós enviamos os materiais, né, madeiras, lâminas, pedras, para ser escaneado e para ser tratado e gerado as imagens, né, que a gente depois vai aplicar nos painéis de madeira, né, de MDF ou MDP. Nossa unidade aqui em São José dos Pinhais, que fica na região de Curitiba, né? Em especial, esse ano, a Interprint Brasil está completando 10 anos, então é uma empresa ainda relativamente jovem no segmento. Então, aqui nós temos a unidade Fabril, nós temos as impressoras, né? São impressoras de rotogravura, e nós temos a impregnação. Então, a Interprint, na verdade, ela desenvolve desenhos, né? Pesquisa, desenvolve do zero, imprime, né? Faz o papel e faz a impregnação. Impregnação é a aplicação da resina, que quando vai para a indústria de placas, quando prensada, esse papel ele se funde com a fibra. Então, isso é feito também na unidade de São José dos Pinhais, na nossa fábrica.
Então, como é que a Interprint se posiciona hoje, né? Qual que é a nossa visão global? Nós temos hoje grupos de estudos, né, circulando em todos os continentes, tratando de inteligência artificial, tratando de antropologia de comportamentos, tratando de a questão de sustentabilidade numa visão macro, né? Então, a gente costuma dizer que nós somos um grande gerador de conteúdo e análise de comportamento, né? De entender como o nosso consumidor vai se comportar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a questão do produto em si, mas a questão do negócio, né, da viabilidade de um lançamento de um acabamento. Então, nós temos essa preocupação muito grande com o nosso cliente, que é lançar algo que seja viável, lançar algo que tenha um retorno e que a gente possa ter um crescimento de ambos os lados, né? Então, isso é bastante importante. Então, essa visão global, ela acontece, nós temos grupos e trocas e reuniões e encontros né, com todos os continentes tratando desses assuntos. E a visão global. Então, a gente começa a voltar. Então, a Interprint do Brasil é responsável por toda a América Latina. Nós atendemos clientes do México até a Argentina, né, clientes de painéis, de chapas, com atendimento personalizado. Então, vamos entender um pouquinho o que é esse atendimento personalizado. É quando a gente chega com uma empresa de placas e faz uma análise de portfólio, por exemplo. É entender, né, quais são os acabamentos que mais giram, que menos giram, quais são os mais antigos, o que precisa ser revitalizado, né, de acordo com alguma feira, algum movimento de comportamento de consumo e assim por diante. Realizamos esses estudos diretamente em equipes de desenvolvimento da Interprint com as equipes de desenvolvimento das empresas de placas. Tá? É uma espécie de consultoria. E aí não só, de novo, com relação ao produto, mas até mesmo na questão de desenvolver conteúdo para uma campanha, para um lançamento, para algo maior. Então, a empresa também dá todo esse suporte quando se lança um acabamento, um desenho com algum desses clientes. Bom, e aí, eu diria que aqui é a parte principal da nossa apresentação, quando a gente fala, né, um case que nós temos, explicando um pouco de como é que isso acontece, como é que isso se materializa, né? Então, a Interprint, ela realiza um evento que se chama Design Days. É uma semana inteira que acontece, né? A última aconteceu em agosto do ano passado, onde nós recebemos vários grupos de clientes, especificadores na nossa empresa, para uma jornada criativa, uma imersão ao design. Então, a última edição que foi lançada, e aqui o tema, né, da multidiversidade, foi a edição em homenagem à América Latina. E aí um parênteses, né, bastante importante. Foi a primeira vez que uma coleção da Interprint foi lançada fora da Alemanha. Porque até então nós recebíamos as coleções da Alemanha e fazíamos a interpretação para os nossos clientes, né, locais, digamos. Dessa vez, nós tivemos a chancela de poder desenvolver do Brasil para o mundo. Então, nós lançamos a coleção Multidiversidade em homenagem à América Latina, justamente por ser o polo, né, a região onde nós estamos inseridos. Então, nós criamos, né, uma jornada criativa com 6 estações, né, explicando um pouco desse processo criativo, que eu acho que isso é o mais bacana, né, de entender como é que isso acontece. Bom, aqui nós temos uma forma, né, um poliedro de 20 faces, justamente para ilustrar esse conceito, né, essas multifaces que nós temos hoje na América Latina. Somos vários povos, somos várias culturas, somos vários... a gastronomia, somos muito diversos, digamos. É o continente mais diverso no mundo. Nossa ideia inicial, internamente, durante essa pesquisa, era eleger um ícone, um símbolo, né, algum elemento. Nós chegamos à conclusão, após muitas reuniões, que não, o principal elemento é justamente essa diversidade. Isso é o que nos caracteriza enquanto América Latina. Então, assumimos esse posicionamento e criamos toda uma jornada com esse contexto. Então, desde o recebimento, né, dos nossos clientes, foram 10 grupos. Então, um grupo pela manhã e um grupo à tarde. Então, o evento em si contemplava 3 horas, da chegada até o final, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a função do design, então, a questão de criar um desenho, não é somente o visual, o 2D, mas é justamente criar essa experiência. Isso a gente já fala muito isso, né? Mas de fato, design é isso, design é emoção, design é contar o que você quer transmitir com aquela cor, aquela madeira, aquele tecido, né? Aquela textura mais natural e assim por diante. Então, tudo isso a gente consegue criar essa narrativa. Então, aqui a primeira estação, onde nós recebíamos os clientes e mostrávamos, né? Apresentávamos essa edição especial.
Nós íamos para a estação 2, onde nós tínhamos os ícones, nós temos um pequeno vídeo mostrando essa diversidade de paisagens que nós temos na América Latina. E aqui também um cuidado que a gente teve foi de pegar elementos não óbvios, não o que todo mundo já conhece, mas trazer algo novo também, né? Para levar para o nosso cliente, para o nosso mercado. Essa apresentação aqui ela foi feita numa projeção 3D, na nossa unidade. Já deve ter visto exposições de arte, né, do Van Gogh, né, aquelas projeções em multifaces. Nós tivemos lá um local dedicado, onde os nossos grupos puderam, né, ter essa experiência com a música, com todo esse cenário que foi criado, essa imersão na segunda estação que nós chamamos, né? Lembre-se que são 6. Então, esse é um evento criativo, um evento de design voltado a arquitetos, especificadores e profissionais da área de desenvolvimento, né, dessas empresas de placas e, indiretamente, também do setor moveleiro. Importante dizer isso, né? Nossos clientes indiretos são as indústrias de móveis. Nós também atuamos no segmento, né, em conjunto com as empresas de placas. Pois bem, vamos para a estação número 3, onde nós trouxemos a arte, né? Nós trouxemos um momento com o artista plástico, onde a arte também, né, ela nos traz uma visão diferente. O artista ele tem uma visão além, né, do que a gente consegue trabalhar no dia a dia. Nós trouxemos Gustavo Dalinha, um artista plástico. Ele é brasileiro, tem ateliê em Berlim, na Alemanha, e em São Paulo. E ele trabalha com papéis naturais, tingimentos naturais. E, naturalmente, tinha toda uma narrativa, né, com relação ao papel original da região, as cores, né, a forma, a textura. E, naturalmente, também relacionado diretamente com o nosso produto, né? Então, aqui nessa estação número 3, ele contando um pouco da sua obra, né, da sua interação com o papel em si, o quanto o papel é rico, né, de possibilidades e de utilizações. E para o design, a arte se presta muito, né, com essa visão sem ter limites, né, como exercício criativo. Então, aqui ele mostra uma superfície que é 100% natural, com pigmentos, com elementos, com areia, enfim, que ele cria essa volumetria. Onde as pessoas também podiam interagir, podiam pegar, né, sempre tem essa curiosidade da textura. E aproveitando, né, a textura também é um elemento bastante importante. E aí, só para deixar claro, né, a Interprint imprime a imagem, o desenho, né, a madeira, e a textura é aplicada na fábrica de painéis, através de grandes prensas, né? Então, hoje existem várias possibilidades de texturas de madeiras, de pedras, tecidos e assim por diante. Cujo objetivo é você ter um material o mais fiel possível ao real, né? Esse é o grande desafio que a gente tem nesse segmento. Seguindo, nós tínhamos a estação 4, onde nós montamos uma instalação com vários elementos, né, materializando o que você viu no vídeo, né? Nós tínhamos aqui painéis, objetos, desde dinâmicas, então também uma imersão interativa, referente à montanha, aquela montanha colorida, né? A montanha vinicunca, né, das 7 cores, são argilas naturais, enfim. Nós tínhamos um painel lá onde as pessoas com uma linha faziam uma interação, faziam uma obra, né? Então isso é muito importante também, quando se lança algo hoje no mercado, criar de novo essa experiência, ter alguma narrativa nesse sentido. Então aqui os grupos interagindo, né? No caso aqui, esse elemento foi uma das inspirações para uma das cores que nós lançamos nessa edição, que eu vou apresentar no final. Outra curiosidade, né? A América Latina é um dos maiores polos de lítio do mundo, de reserva de lítio, que é uma energia sustentável, né? Então também foi inspiração para um dos nossos acabamentos. A questão do milho, né? O alimento, o milho, está presente em todo o continente, e vocês viram ali no vídeo a diversidade de cores, né, que existe desse grão, desse cereal tão valioso. Também foi inspiração, nós utilizamos a palha do milho para criar um desenho, né, e a gente vai apresentar depois. Inclusive, aproveitando, nós temos aqui no salão, né, um painel com vários decors que nós desenvolvemos, está em exposição lá no fundo. Depois vocês podem também presenciar ao vivo.
Aqui uma curiosidade, né, um produto, uma luminária feita 100% com milho, né, é uma empresa canadense, né, então a gente trouxe essas curiosidades para ilustrar, né, esses conceitos. A questão de desertos, quando se fala de América Latina, dificilmente alguém vai lembrar de desertos, né, se lembra de Amazônia, de praias, enfim, mas nós temos uma diversidade bastante grande de tipologias de desertos, salares, né, e assim por diante. E que também foi inspiração para a paleta de cores. Aqui uma curiosidade, esse elemento se chama rosa do deserto. É como se fosse uma pedra, mas é formado pela areia, pelo movimento do vento. Ele vai se calcificando, quase como se fosse um coral, só que na areia, no deserto. Então, também interessante, vários povos utilizam como amuleto de sorte e assim por diante, né? Então, essa experiência, né, da história e de você ter o material para contar, para experimentar. A própria questão da madeira, então a gente trouxe o látex como uma referência, né, como um ciclo que foi bastante importante no nosso segmento na Amazônia, né? E, claro, nós não poderíamos deixar fora as nossas metrópoles, né? Trazer o lado urbano também. A América Latina possui grandes cidades, né? São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, assim por diante. E aí nós elencamos o grafismo, né, dessas cidades para ilustrar, para trazer esse lado urbano, digamos. Nós tínhamos lá um grafiteiro fazendo painéis ao vivo. Então, para cada grupo foi feito um painel diferente, né, em alguns casos homenageando a cidade, homenageando o país, né, Colômbia, Argentina, Chile, Equador, onde a Interprint tem clientes também. E o mais interessante é que as pessoas podiam vir aqui fazer o seu grafite ao vivo também, né? Pegava o spray e fazia a interação com a obra e tal. Então isso é bacana desse tipo de evento, né? É você ter a informação e poder interagir, poder absorver algo também. E, finalmente, estação 5, o nosso Work Lab, que é, né, quase o final dessa narrativa, onde nós tínhamos, então, a exposição dos nossos desenhos, inspirados em toda essa história que foi contada, né, da América Latina. Nós tínhamos aqui, foram 17 desenhos lançados nessa edição especial, que eu falei no início, né, do Brasil para o mundo, entre madeiras, pedras, tecidos, unicolores. Aqui nós tínhamos Maurício Burrato, nosso designer na Itália, que esteve presente também para, né, fazer a conexão com o que está acontecendo lá fora, enfim. E aqui os nossos decors, né? Então, pessoal, por exemplo, com relação a... E a gente começa a fazer a analogia com o mercado, né? De tendências, de movimentos, enfim. A questão de você ter cores mais acinzentadas, não tão saturadas, né? Você tem um tempo de permanência, uma vida maior no mercado, né? E aí nós elaboramos mood boards, elaboramos uma série de informações nesse sentido. Mas aqui é uma tela bastante importante que a gente fala desse exercício de criatividade, que é pegar esse elemento cor, que foi uma inspiração, e aplicar em várias possibilidades de texturas. Então, dificilmente você pensaria numa madeira, uma cor verde, por exemplo. Mas é justamente essa provocação, né, nesse tipo de evento, e é sair do comum também, poder fazer esse tipo de analogia. Né, uma pedra, um tecido, um linho, e assim por diante, usando como referência esse elemento cor. A gente falou dos desertos, né, durante o vídeo, né, os salares. Nós temos grandes salares no Chile, e o azul do salar, ele é impressionante, ele é um azul único, assim, e é o azul acinzentado, que hoje o mercado, né, todas as empresas, enfim, tem algum tom de azul aí no mercado, e aí também tivemos essa inspiração para ter uma referência de azul para essa coleção. E também no mesmo exercício. Essa pedra aqui em especial, ela ficou muito interessante. Então, de novo, dificilmente você imaginaria uma pedra azul, né, nesse tom, enfim. Então, com essa associação de informações e conteúdos, a gente consegue ter resultados únicos, né, inesperados. A própria montanha Vinicunca, né, com o seu fúcsia, o seu lilás, enfim, né, também foi inspiração para essas aplicações. Né? Então, cada desenho desses é gerado uma referência, é gerado todo um histórico, é um produto. Né? Assim como na cadeia moveleira você tem o armário, né, o balcão, enfim, aqui também tem a ficha técnica e assim por diante. E aí alguns desenhos, né, dessa edição especial, essa pedra quase num bordô, né?
uma pedra verde. Aqui o Juna, que é um tecido. O Veda, aqui na tela realmente não dá para ver direito, mas o Veda é aquele linheiro inspirado na palha do milho, que eu falei lá no começo. Ele está exposto lá no final também. Se você vê o desenho, você não vai fazer associação, porque ele é híbrido, né? A gente fala isso, ele é proposital. Você pode aplicar numa cozinha, num dormitório, em qualquer tipo de ambiente. Mas a história toda nasce dessa inspiração. E como é que funciona? A gente lança, né, com a indústria de painel e, naturalmente, cada um adequa ao seu portfólio, né, à sua campanha e assim por diante. Aqui um metalizado inspirado no lítio. Então, a gente comentou também antes, né, o metal lítio que está presente na América Latina. Né, e também tem esse segmento do metal hoje não tão manchado, o metal um pouco mais calmo, mais uniforme, né, não tão com tanta informação. E as madeiras, né, que não poderiam faltar. Né? Hoje a madeira ela tem um protagonismo bastante grande, continua no nosso mercado, né, e vai permanecer. Mas eu diria que hoje a madeira ela tem um pouco mais de história, ela tem uma certa imperfeição, tem um pequeno nó, para justamente não ser aquele material artificial. Né? Então a madeira tem que ter algo a mais, né, para poder causar e ter essa sensação de lâmina, que é muitas vezes o que o nosso cliente procura hoje. Então, estruturas um pouco mais marcadas. E aí, interessante, em termos de produto, são duas questões. Uma é o desenho da madeira em si, né, que é o que a gente está vendo aqui, e outra é a cor. Então, qualquer imagem que você está vendo aqui, a gente consegue trabalhar a cor. Então, pegar essa madeira e fazer ela preta, cinza, né, bege, roxo, é possível. Né? A gente faz isso já no Brasil, no nosso laboratório aqui no Paraná. Aqui um madeirado mais escuro, né? Não vou entrar na história de cada um, porque senão a gente vai ficar muito tempo, mas só para vocês entenderem do que contemplava, né, essa coleção. E, então, nós recebemos lá nossos grupos de clientes, e alguns desses produtos aqui foram selecionados para serem lançados. Então, quem estiver agora na Revestir em São Paulo, daqui a um mês, vai ver alguns desses desenhos aqui lá sendo lançados nos portfólios da indústria de painel. Né? Então, o que está por trás, por isso que eu falo, né, essa parte toda ela não aparece. Né? A gente vai construindo até o lançamento que acontece, no caso, no Brasil hoje, Revestir para o segmento de painéis, né, bastante importante. Então, vai estar lá sendo mostrado em algumas dessas empresas. Tá? Claro que quando a gente fala de atendimento personalizado, de análise de portfólio, tem muito a ver com isso. Né? Então, eu tenho aqui 3 desenhos, 3 cores com o mesmo desenho, com a mesma estrutura. Então, se comporta completamente diferente. Né? Por isso, a análise de portfólio é muito importante, de entender qual que é a demanda do cliente, qual que é a cor de madeira que ele precisa, né, para o seu lançamento. E, além de tudo isso que a gente já viu, né, nós também temos hoje a questão da inteligência artificial, né, que ela já está aí, ela já está presente, e no nosso segmento não é diferente. Para essa edição especial, nós lançamos 3 imagens com inteligência artificial, né, inspirados na América Latina. E aí, tecnicamente falando, ou comercialmente falando, qual que é a diferença? Imagens de inteligência artificial eu consigo fazer em pequenas tiragens. Eu não preciso ter um estoque gigante ou assim por diante. Né? Então, isso viabiliza uma série de projetos. Às vezes, muito mais aquele projeto corporativo, o projeto para clínicas, hospitais, né, e assim, laboratórios. E é bastante interessante, porque você tem uma liberdade criativa muito grande e não aquela necessidade de ter um consumo alto, né, de matéria-prima e assim por diante. Com relação ao desenvolvimento da imagem, nós fazemos, a Interprint faz hoje, e fornece o papel para a indústria de painéis da mesma forma. Tá? Eu só estou comentando que é uma outra possibilidade de projeto que nós temos hoje. Então, para a edição especial da América Latina, nós lançamos um dos desenhos, né, inspirado nos grafites que vocês viram, né, das nossas metrópoles. Então, nós mandamos para a Alemanha imagens de São Paulo, do México, Buenos Aires, Bogotá, né, e a inteligência fez esse mix, né, de imagens, gerando essa imagem para a nossa edição. Né.
Outra temática de imagem para a inteligência artificial foi a pluralidade dos nossos povos, né? A América Latina hoje tem pessoas do mundo todo. Então, a outra narrativa foi trazer isso para essa imagem, né? Ter uma imagem, aqui talvez você não consiga ver, mas são vários rostos, né? Várias carinhas de diferentes etnias, formando um mosaico, né? Único. E a inspiração da Folha, mas não a questão da natureza em si, mas a questão da Amazônia enquanto pulmão do mundo, né? Enquanto órgão humano de fato. Então, você, olhando essa imagem, você fica na dúvida se é algo vegetal, é algo humano, pode ser um corpo humano, enfim. Então, também foi essa narrativa que a gente trouxe, que a gente deu input, né, para a inteligência artificial, para gerar essas imagens, que também faziam parte dessa edição. E claro que, né, ao final dessa jornada toda, nós tínhamos uma celebração, um momento de descontração, onde nós tínhamos uma sinfonia de sons e sabores, com comidas da América Latina, músicas, com, né, pessoas tocando, onde nós fazíamos uma confraternização com os nossos clientes. Então, só para entender um pouquinho desse evento então, que a Interprint faz, e é um dos eventos, então eu trouxe aqui um case para dividir com vocês, mas que nós temos hoje vários projetos andando, com diferentes situações, e diferentes tipos de experiência para contar essa narrativa, para criar essa história que a gente fala, né? Para dar subsídio para o nosso cliente, né? De novo, indústria do painel, diretamente, e indiretamente o mobiliário, a indústria moveleira. E, já encaminhando para o final, a Interprint ela foi uma das precursoras em trabalhar com madeiras brasileiras, isso há 5, 6, 7 anos atrás. Né? Um dos projetos também que nós desenvolvemos. Nós trabalhamos aqui com o Frei Jó. Então, esse trabalho, só para vocês entenderem, ele é bem de garimpo. Né? A gente vai numa madeireira, vai no local onde vende, né, lâminas, enfim, faz uma seleção, né, desses materiais, manda para a Alemanha e escaneia, né, essas várias folhas, e aí a gente monta num arquivo único essa sequência de imagens. Então, tecnicamente, é dessa forma que funciona. Então, lançamos o Frei Jó, que até hoje no mercado existem várias versões, né, de tipos de Frei Jó, enfim, mas é uma madeira que o mercado brasileiro ele concebe muito bem, né, madeiras tropicais, madeiras aquecidas. O nosso mercado ele gosta disso, né? Diferente do mercado americano, que já prefere madeiras mais acinzentadas, madeiras um pouco mais frias, né? Nós gostamos de algo mais acolhedor, digamos assim. E aqui alguns exemplos, né? O IP, né, também para mostrar para vocês. E a gente tem alguns projetos para o futuro também de uma revitalização dessas madeiras, né? O pau-ferro, que já está acontecendo há alguns anos aí no mercado também, com algumas versões. E o Jequitibá. Né? Bom, o Brasil é referência no mundo nessa questão de madeiras. E é interessante comentar uma diferença de comportamento, né? Até poucos anos atrás, talvez uns 10 anos no máximo, se olhava muito para o que vinha de fora, né? Se olhava muito para o que era a tendência lá fora, para a Europa, principalmente, né? Até hoje, né? Os carvalhos, né? Aquelas madeiras mais tradicionais das feiras internacionais. Mas hoje a gente percebe uma maturação do nosso mercado. O nosso cliente, o nosso arquiteto hoje, ele valoriza, né, o local, ele valoriza as nossas madeiras, os nossos materiais. Esse também foi um dos motivos que nós escolhemos a Multiversidade América Latina para falar, né, para explorar isso de fato. Ok? E falando de futuro um pouquinho, né, a Interprint é uma das patrocinadoras oficiais do Prêmio Salon Design, isso já há algumas edições, há alguns anos. A empresa tem uma preocupação muito grande de incentivar, de estar junto, né? Nós acreditamos que é uma forma de fazer esse produto, esse segmento crescer e de explorar, né? Nós temos muito para explorar ainda nessa área. E o Salon Design ele é uma importante ferramenta nesse sentido, promovido aqui pelo Cid Imóveis. O prêmio ele traz novos talentos, ele revela novos talentos, e é nosso interesse também fomentar, né, esses criativos, digamos. E uma das categorias do prêmio é o desafio do painel, né, que é onde justamente a gente entra com essas melaminas, com esses desenhos, para trazer esse produto, essa inovação, digamos.
Nessa edição, a gente tem aqui apenas alguns exemplos, né, de projetos com uso de painel. Então, acho que só trazer para ilustrar, com diferentes possibilidades. A indústria do painel hoje ela evoluiu muito, né, em curto espaço de tempo. Né? Eu digo a evolução não só na questão de imagens, de desenhos, você tem uma resolução muito maior, a gente chama de efeito 3D, né, quando você olha para uma imagem e você enxerga a profundidade, mesmo sendo uma chapa lisa. Né? A gente tem, hoje, essa parte ela é muito, muito avançada. Você tem a parte da textura, que eu falei antes, que também dá essa percepção, né, de produto genuíno, né, de algo único, de algo muito, muito natural. E é a principal matéria-prima do nosso segmento moveleiro. Então, por isso dessa preocupação, né, de estar junto e de incentivar o design, o Prêmio Salão Design. O Banco Comé, que foi o produto premiado na categoria do desafio do painel. Né, então, você consegue visualizar, né, soluções até então, né, não vistas, isso é bem bacana. E a função do prêmio é essa, justamente. Aqui alguns exemplos. Aqui uma poltrona, né, onde nós temos um desenho, esse projeto, né, com uma empresa de painéis, né, foi inspirado no couro do peixe, né, do pirarucu. Então foi feito ano passado esse projeto. Da mesma forma, né, o couro, né, se mandou várias tiras para a Alemanha, escaneado, e aí se monta graficamente em arquivos, né, essa composição de peças, digamos, formando um painel único, digamos. Né? E por isso que eu digo, depois isso vai para o mercado e vai assumindo outros posicionamentos, de acordo com campanhas e assim por diante. Mas esse, em especial, é um desenho desenvolvido pela Interprint. Né? Nesse caso específico com o cliente, foi uma demanda, não foi um lançamento da Interprint geral, não, foi uma encomenda de uma necessidade que foi feito um desenvolvimento em conjunto. Ok, pessoal. Então, obrigado pela atenção, pela paciência, pelo carinho. Tenho aqui amigos, colegas, conhecidos de longa data. Isso é muito gratificante. Sigam aqui as nossas redes sociais. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Obrigado mais uma vez ao Sindimóveis. Obrigado ao Prêmio Salão Design por essa parceria. Obrigado a todos. Aqui no final nós temos algumas sacolas, alguns mimos, então, por favor, fiquem à vontade, peguem e fiquem aqui com o pessoal, por enquanto, quem pegar a sacolinha, tá bom? Valeu, brigadão. José Ferro, a gente agradece demais a sua participação. Muito obrigada pelos presentes também. E a gente pede que vocês fiquem aqui conosco, porque daqui a pouquinho a gente vai ter um painel conduzido pelo André Menin, com alguns convidados. Permaneçam aqui conosco, logo a gente vai organizar aqui, tá bom? Muito obrigada.